quero te convidar a fazer algo muito simples. Encontre uma posição bem confortável. Você pode estar deitado ou sentado, como preferir. Acomode o corpo, ajeite o travesseiro, o cobertor, o pescoço. Deixe que tudo fique um pouquinho mais macio, um pouquinho mais seu. Agora inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segura o ar um instante e solte bem devagar pela boca, como se estivesse apagando uma vela distante. Mais uma vez, inspira devagar, enche o peito de ar de calma. Segura um pouco e solta, sentindo o corpo ficar um pouco mais pesado, um pouco mais relaxado. Enquanto você vai encontrando o seu jeito confortável de estar aqui, eu quero te pedir algo com muito carinho. Se essa história te fizer bem, se te ajudar a relaxar, a dormir melhor, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esse cantinho de descanso e para que eu possa continuar guiando você em novas viagens pelo trem dos sonhos. Agora, deixa o mundo lá fora um pouquinho de lado. As preocupações de amanhã podem esperar. O foco agora é só você, o seu corpo descansando, e uma jornada calma, imaginária, que vai te levar até um lugar muito especial, a Ilha da Aceitação. Sinta o ar entrar e sair, devagar, e à medida que você respira, imagine que o quarto onde você está começa a ficar silencioso de um jeito diferente. Os barulhos se afastam, como se alguém estivesse baixando o volume do mundo. Você percebe lá no fundo um som suave. É quase como o sussurro de rodas de trem sobre trilhos de metal. Um som ritmado, calmo. Tac, 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 tac. Esse som não assusta, não incomoda. Ele embala. É como se o som dissesse, baixinho, que você está prestes a embarcar em um lugar seguro. Lentamente você imagina que, ao fechar os olhos, não está mais no seu quarto. Você está numa pequena plataforma de trem feita de nuvens, lá no alto de um céu noturno. O chão é macio, como se fosse algodão iluminado por um brilho azul suave. Lá em cima, estrelas silenciosas piscam devagar, como se observassem você chegando. À sua frente, surge um brilho azul violáceo, cortando a escuridão. É o trem dos sonhos. Ele se aproxima sem fazer barulho além daquele som manso dos trilhos. Um trem longo, com vagões de cores profundas, azuis, roxos, prateados. As janelas emitem uma luz acolhedora, dourada, que parece chamar o seu corpo cansado para dentro. As portas se abrem com um suspiro suave, como se o trem próprio estivesse respirando. E você sabe, de algum jeito, que esse trem já conhece suas preocupações, seus medos, suas inseguranças. Ele também conhece aquela voz crítica que às vezes fala demais na sua cabeça. Aquela voz que te cobra, que te compara, que diz que você não é suficiente. Mas hoje, o destino é outro. Hoje, o trem dos sonhos vai te levar até a Ilha da Aceitação. Um lugar onde essas vozes perdem a força. Um lugar onde você aprende, aos poucos, a se olhar com mais gentileza. Você dá o primeiro passo para dentro do vagão. O ar muda. É mais morno, mais perfumado. Há um cheiro leve de madeira polida, de chá de camomila e algo parecido com brisa do mar. O chão é coberto por um tapete espesso, que acolhe os seus pés com delicadeza. As poltronas são largas, profundamente confortáveis, com um tecido azul escuro que parece nuvem comprimida. Luzes pequenas pendem do teto, como se fossem estrelas em miniatura, flutuando baixo, iluminando só o suficiente para que tudo pareça sereno. Você escolhe uma poltrona perto da janela. Ela abraça o seu corpo assim que você se senta. O encosto se ajusta sozinho à sua coluna, como se tivesse sido feito especialmente para você. Uma manta macia aparece dobrada sobre o braço da poltrona, esperando que você a puxe sobre as pernas, sobre o peito, se quiser. Lá fora, pela janela, você ainda vê a plataforma de nuvens, mas o trem está quase pronto para partir. Você sente o corpo afundar um pouco mais na poltrona, os músculos soltando uma tensão que você nem sabia que estava ali. O som das rodas nos trilhos aumenta um pouco, e então suavemente o trem dos sonhos começa a se mover. Enquanto ele desliza no céu, eu vou te convidar a respirar mais uma vez. Inspira, segura um pouquinho,
e solta devagar. A cada respiração, imagine que mais um pedaço de preocupação se desprende de você e fica para trás, lá na plataforma. Você já não precisa carregar tudo agora. O trem dos sonhos vai te ajudar. O trem segue, atravessando camadas de nuvens brilhantes. Pela janela você vê o céu mudar de um azul escuro profundo para um tom mais violeta, depois para um azul suave. Entre as nuvens surgem faíscas de luz que parecem vagalumes do céu, dançando ao lado dos vagões, acompanhando sua viagem. Enquanto observa, você percebe um movimento suave ao seu lado. Alguém se aproxima pelo corredor. Os passos são lentos, sem pressa. É o condutor das estrelas, o guardião do trem dos sonhos. Ele usa um casaco longo, de um tecido que parece feito de céu noturno, salpicado de pequenos pontos luminosos, como se fossem constelações bordadas. Seu chapéu tem uma aba delicada, e onde normalmente haveria um relógio de bolso, ele traz um pequeno globo de luz pendurado por uma corrente prateada. Esse globo pulsa em um ritmo parecido com uma respiração tranquila. Ele olha para você com um sorriso sereno, daqueles que não precisam de muitas palavras. Os olhos dele refletem muitas viagens, muitos passageiros cansados que encontraram descanso. Boa noite, ele diz com uma voz que parece um pouco com o som do mar e um pouco com o vento passando por folhas. Seja bem-vindo de volta ao trem dos sonhos. Você sente como se já o conhecesse, mesmo que não se lembre exatamente de quando. Hoje o destino é especial. Ele continua, apoiando uma mão no encosto da poltrona à sua frente. Vamos para a Ilha da Aceitação. É um lugar onde o coração aprende a se abraçar como é, com todas as partes claras e todas as partes que a gente costuma esconder. Ele te observa com carinho, como se pudesse perceber as coisas que você carrega aí dentro. As culpas, as comparações, as frases que deixaram marcas. Lá você vai poder descansar dessas exigências impossíveis, ele explica. A ilha não pede que você seja perfeito. Ela só pede que você seja sincero consigo mesmo, com suavidade. As palavras dele parecem ficar ecoando dentro de você, mas sem barulho, sem pressão. É como se cada frase fosse um cobertor que cobre uma parte da alma que tremia de frio. Por enquanto, só descanse, ele diz. O trem sabe o caminho. Quaisquer pensamentos que surgirem, deixe que passem como paisagens pela janela. Você não precisa segurar nenhum deles à força. Ele faz um pequeno gesto com a mão e uma xícara de chá aparece no apoio ao lado da sua poltrona. O vapor sobe devagar com um aroma leve de ervas e mel. Se quiser, imagine o gosto, ele comenta. Mesmo que você não o beba de verdade, o corpo entende a linguagem da imaginação. Às vezes, imaginar que algo é suave já é o suficiente para relaxar. Você agradece com a voz ou em silêncio, tanto faz. No trem dos sonhos, até o silêncio é compreendido. O condutor das estrelas segue pelo corredor, conversando baixinho com outros passageiros, ajustando mantas, apagando luzes mais fortes, acendendo pequenas estrelas no teto para quem tem medo do escuro. Você se ajeita melhor na poltrona. Sente o tecido tocar seus braços, suas costas. O corpo parece um pouco mais pesado, como se estivesse se entregando ao cuidado do trem. Lá fora, a paisagem começa a mudar. As nuvens que antes eram densas vão se tornando mais finas, como se fossem véus translúcidos. Entre elas surge um brilho suave, como reflexo de água. Você percebe que abaixo das nuvens há um mar calmo, imenso, que reflete as estrelas. A linha do horizonte é um traço delicado, onde o céu e o mar se encontram como dois amigos que conversam em voz baixa. A luz dentro do vagão diminui um pouco, deixando apenas um brilho dourado nas bordas das coisas, nas poltronas, nas mãos, no rosto dos passageiros. É a luz perfeita para o sono, para a introspecção, para aquele momento em que a gente começa a se afastar dos pensamentos do dia. Enquanto o trem corre suavemente sobre trilhos que agora parecem feitos de luz líquida, você sente algo interessante. Pensamentos que antes pareciam pesados começam a perder a nitidez. Aquela lembrança embaraçosa, aquela autocrítica repetida, tudo isso se distancia, como paisagens que o trem vai deixando para trás. Você não precisa expulsar nada.
Basta deixar que o trem leve. Inspire, segura um pouco e solta. Cada expiração é como um vagão se esvaziando de excesso. Ao expirar, imagine que você está liberando tudo aquilo que não precisa acompanhar essa viagem. O mar abaixo fica mais nítido pela janela. Você começa a ver pequenos pontos de luz na superfície da água, como se houvesse lanternas flutuando lentamente. Parece que o mar inteiro está esperando a sua chegada. No painel acima da porta do vagão, letras brilhantes se formam em silêncio. Próxima parada, a Ilha da Aceitação. Você sente um pequeno arrepio bom, daqueles que surgem quando algo importante está prestes a acontecer, mas que ao mesmo tempo não exige nada de você. Você não precisa se esforçar, só precisa estar. O trem diminui um pouco a velocidade. Lá fora o mar se aproxima e a noite parece ficar ainda mais suave, como se o céu também estivesse cochilando. Os trilhos de luz começam a descer, aproximando o trem dos sonhos da superfície do mar. Mas de uma forma mágica, ele não afunda nem espalha água. Ele desliza como se estivesse correndo sobre um espelho líquido. Você observa, encantado, o reflexo do trem nas ondas calmas. É como se houvesse dois mundos, o trem de cima e outro trem invertido viajando sob a água. As estrelas também se duplicam, algumas no céu, outras no mar. O balanço fica um pouco mais lento, lembrando o movimento de um barco muito estável, quase imperceptível. É exatamente esse pequeno balanço que faz as pálpebras ficarem mais pesadas, um convite silencioso para que o sono chegue quando estiver pronto. Dentro do vagão, o ar parece ainda mais acolhedor. Você sente a manta sobre o seu corpo, ou imagina que a sente cobrindo suas pernas, seu peito, seus ombros. As mãos podem descansar onde quiserem, sobre a barriga, ao lado do corpo, segurando levemente a borda do cobertor. Enquanto o trem navega pelo mar de estrelas, você sente que quase não precisa mais pensar em nada. Mas, se algum pensamento insistir em aparecer, você pode imaginá-lo como uma pequena nuvem que o trem dos sonhos atravessa sem dificuldade. Ela vem, passa pela janela e fica para trás sem que você precise discutir com ela. Lá na frente, ao longe, uma forma começa a surgir na linha do horizonte. No começo, parece apenas uma sombra escura contra o brilho do mar, mas aos poucos ela ganha contornos suaves. É uma ilha, a Ilha da Aceitação. Você ainda está longe e isso é bom. Significa que há tempo para o corpo se soltar um pouco mais, para a mente desacelerar. Você não precisa chegar rápido, não existe atraso nessa viagem. Conforme o trem se aproxima, a sombra da ilha vai se tingindo de tons verdes, azuis, dourados. Você consegue ver falésias suaves cobertas de vegetação, pequenas praias de areia clara iluminadas por uma lua cheia enorme, que parece ter vindo só para essa noite. Entre as árvores, você nota luzes delicadas, como se a floresta tivesse lanternas escondidas. O painel acima da porta mostra uma contagem regressiva silenciosa. Não são números, são respirações. Uma linha de pequenos pontos de luz vai acendendo, um, a cada vez que você inspira e expira. Você percebe que a chegada na ilha não depende do tempo do relógio, mas do ritmo do seu próprio corpo. Quanto mais você relaxa, mais perto a ilha parece ficar. Então respira, inspira, segura um pouco e solta devagar. Sinta os ombros afrouxando, a testa relaxando, a mandíbula desenroscando, sem precisar apertar os dentes, a língua descansando no fundo da boca. O trem dos sonhos se aproxima de um pequeno cais de luz. Não é um porto comum. É como se a água tivesse decidido se transformar em uma passarela brilhante, conectando o mar à areia da ilha. O trem diminui a velocidade até quase parar. Você sente só um leve deslizar final, como uma respiração se encerrando com calma. As portas se abrem com o mesmo suspiro suave de antes. Mas, desta vez, o ar que entra tem um perfume diferente. Cheiro de mar depois da chuva, cheiro de folha molhada, um toque muito leve de flores que você não reconhece, mas que transmitem uma sensação de casa, de lugar certo. O condutor das estrelas aparece novamente, agora mais perto, sorrindo com um ar de missão delicada.
Chegamos à Ilha da Aceitação, ele diz em voz baixa, para não acordar quem já está dormindo no vagão. Aqui você não precisa provar nada para ninguém, nem para mim, nem para o mundo, e principalmente, nem para você mesmo. Ele estende uma mão como quem convida sem obrigar. Se quiser continuar acordado, pode caminhar comigo pela ilha. Se o sono vier, também pode apenas descansar aqui, sabendo que a ilha vai trabalhar em silêncio, lá dentro do seu coração. A escolha é sua. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que qualquer escolha que fizer será respeitada. Você se levanta devagar, ou apenas imagina que se levanta, com o corpo leve, mesmo que cansado. Os pés tocam a passarela de luz. Não é quente, nem fria. É a temperatura exata do conforto. A cada passo você sente como se estivesse entrando numa parte de si mesmo que você costuma evitar olhar. Mas aqui não há julgamento. Há apenas acolhimento. À sua frente, a praia da Ilha da Aceitação se abre como um abraço. A areia clara, macia, as ondas pequenas, indo e voltando em um ritmo que lembra o seu peito respirando. O céu estrelado, enorme, dizendo silenciosamente que há espaço para tudo o que você é. O condutor das estrelas caminha ao seu lado sem pressa. Vamos aos poucos, ele sussurra. Esta é apenas a primeira parte da sua jornada. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa permitir-se sentir um pouco mais de gentileza com quem você é. Enquanto você dá os primeiros passos pela areia, sentindo o som macio do mar, o corpo começa a pesar de um jeito bom, como quem está finalmente autorizado a descansar. E assim, na beira dessa ilha silenciosa e luminosa, você percebe que a viagem apenas começou e que em breve vai entrar mais fundo na floresta, nas trilhas, nas luzes e nos segredos da Ilha da Aceitação. A areia da Ilha da Aceitação é tão macia que parece acolher cada passo como se fosse algo precioso. Você caminha devagar, lado a lado com o condutor das estrelas, enquanto o som do mar preenche qualquer silêncio que pudesse ser desconfortável. As ondas vêm e vão num ritmo constante, como um coração batendo sem pressa. Lá longe, dá para ver pequenas faíscas de luz dançando sobre a água, como se o oceano guardasse seus próprios vagalumes. O céu continua profundo, estrelado, mas não intimidador. É um céu que observa, não que julga. Esta ilha, começa o condutor com a voz baixa, é feita de partes que você conhece e de partes que ainda não se permitiu conhecer. Cada canto, cada trilha, cada luz vai te mostrar um pouco de você mesmo, mas sem pressa, sem cobrança. Você olha em volta. O ar é morno com uma brisa suave que toca o rosto como um carinho discreto. A cada passo, parece que o corpo desce um degrau a mais em direção ao descanso. Mais à frente, na areia, você vê algo diferente. Uma fileira de pequenas pedras claras posicionadas lado a lado, formando um caminho que leva da praia para dentro da ilha, rumo a uma trilha cercada por árvores baixas, de folhas largas e brilhantes. Este é o caminho das coisas que você já é, diz o condutor. Antes de aprender a se aceitar por inteiro, é importante lembrar que já existem coisas boas em você, mesmo quando você esquece. Ele sorri de leve e com um gesto delicado indica a primeira pedra. Vamos devagar. Você não precisa falar nada em voz alta. Basta sentir. Você se aproxima da primeira pedra. Ela emite um brilho suave, esbranquiçado, quase prateado. Ao colocar o pé sobre ela, você sente uma frase se formando dentro de você, vinda de algum lugar calmo. Eu já fui gentil com alguém, mesmo estando cansado. Essa lembrança pode vir como uma imagem, como uma sensação, ou nem aparecer claramente. Mas o corpo reconhece. Há uma paz tímida que toca o peito. Você dá o próximo passo pisando na segunda pedra. Ela tem um tom levemente dourado. Outra sensação surge, tranquila. Eu já fiz o melhor que pude, mesmo sem conseguir tudo o que queria. Talvez uma memória apareça. Um dia difícil, um esforço que ninguém viu. Ou talvez seja só uma certeza silenciosa. Seja como for, a pedra te acolhe sem exigir detalhes. Você continua caminhando, pedra por pedra.
Cada uma parece lembrar algo que você às vezes esquece. Um gesto de carinho que você fez, um sorriso que ofereceu, um momento em que você se perdoou só um pouquinho, um instante em que você teve coragem de tentar. Não é uma lista de grandes feitos, e sim de coisas pequenas, humanas, delicadas, coisas que contam, mesmo quando você acha que não. A cada passo, o corpo fica mais leve por dentro, como se uma voz dura que sempre criticou começasse a se afastar, perdendo força. Às vezes, comenta o condutor caminhando um pouco atrás de você, como guardando o seu ritmo. A gente se acostuma tanto a se cobrar que esquece que já existe bondade, coragem, delicadeza aí dentro. A aceitação começa quando a gente enxerga isso, sem medo de parecer convencido. Não é vaidade, é verdade. Você chega à última pedra da fileira. Ela é um pouco diferente das outras, de um azul profundo, com pequenos pontos brilhantes como estrelas. Ao colocar o pé sobre ela, uma frase suave parece surgir quase como um suspiro. Talvez eu não seja perfeito, mas eu não sou um erro. Essa frase não vem com fogos de artifício. Ela vem como um cobertor colocada sobre alguém que estava com frio. Sem alarde, só cuidado. Você respira fundo sem perceber. O peito se expande e, ao soltar o ar, parece que algo dentro de você, muito devagar, aprende a se soltar também. À frente, o caminho de pedras termina. Agora começa uma trilha de terra macia, que entra na ilha, cercada por plantas de um verde calmo, iluminadas por pequenos pontos de luz. Vamos seguir, diz o condutor, dando um passo ao seu lado. A ilha ainda quer te mostrar mais coisas. Você avança, tranquilo, deixando o som do mar aos poucos mais distante, como se a praia ficasse guardada atrás de você, pronta para te receber quando quiser voltar. A trilha pela qual você caminha é larga o suficiente para se sentir seguro, mas protegida o bastante para que você sinta que está entrando em um lugar íntimo, reservado. Os galhos das árvores formam um arco suave sobre sua cabeça, como se a floresta estivesse te oferecendo um teto de folhas. Os pequenos pontos de luz pendurados entre os galhos não são lâmpadas, são como pequenas esferas flutuantes, vagalumes silenciosos que nunca se apagam. Eles iluminam o caminho na medida certa, nem claro demais, nem escuro demais. Este trecho, explica o condutor, com as mãos cruzadas às costas, é chamado de Alameda das Vozes Suaves. Aqui, você vai ouvir um pouco diferente aquelas coisas que, às vezes, sua mente diz, só que agora em outro tom. Você segue caminhando, ouvindo apenas o som leve dos seus passos na terra macia. Por alguns instantes, tudo é silêncio. Até que você percebe algo. Ao longe, entre o som das folhas mexendo com o vento, há vozes. Mas não são vozes nítidas. Não dá para distinguir palavras. São como sussurros muito distantes, que chegam até você como uma brisa. Conforme você avança, as vozes ficam um pouco mais próximas. Você não escuta frases completas, e sim trechos soltos. Alguns parecem familiares, como pensamentos que você já teve. Eu não sou bom o bastante. Eu deveria ser diferente. Por que eu fiz aquilo? Você sente o peito reagir, talvez com um pequeno aperto conhecido. São vozes antigas, acostumadas a repetir essas frases. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente acontece. Para cada voz dura que você escuta, como um eco, surge uma outra voz, mais calma, respondendo. Eu não sou bom o bastante. E logo em seguida, uma voz suave. Você está fazendo o melhor que consegue com o que tem agora. Eu deveria ser diferente. E outra voz mansa. Você pode mudar aos poucos se quiser, mas isso não significa que você não mereça carinho agora. Por que eu fiz aquilo? E uma resposta gentil. Você não tinha as mesmas informações, a mesma maturidade. Você estava tentando, isso importa. É como se a floresta estivesse encenando um diálogo que você raramente permite que aconteça dentro de você. Um diálogo entre a voz crítica e uma voz que você quase nunca ouve. A voz da compreensão. A isla da aceitação, diz o condutor. Não vai silenciar para sempre as suas dúvidas, nem apagar todos os arrependimentos, mas ela quer te mostrar que eles não precisam falar sozinhos.
Existe dentro de você um lugar que sabe ser mais gentil. Enquanto caminha, você percebe que as vozes não são assustadoras. Nenhuma delas grita. Elas surgem, conversam e aos poucos ficam mais distantes, como se a floresta fosse absorvendo o excesso de peso delas. Você se aproxima de uma clareira. No centro, há um pequeno lago tão calmo que parece um espelho perfeito. A água é escura, mas não sombria. Ela reflete as luzes que flutuam no ar e as copas das árvores, tudo com um brilho quase mágico. Este é o espelho benevolente, explica o condutor. Aqui você pode se ver, mas não como você acha que é com base nas críticas. Você se verá como alguém que está tentando, aprendendo, errando, acertando, como qualquer ser humano. Ele faz um gesto indicando que você se aproxime. Você se ajoelha ou se inclina na beira do lago, olhando para a superfície tranquila. No início, você vê apenas sua imagem normal, talvez um pouco difusa pela água. Mas, pouco a pouco, o reflexo começa a mudar. Você não se vê como uma foto, se vê como uma sensação. Vê cansaço, sim, mas também coragem. Vê erros, sim, mas também vontade de fazer diferente. Vê marcas da vida, mas também traços de ternura que talvez você não perceba no dia a dia. O reflexo não esconde suas imperfeições, mas também não as aumenta. Ele mostra tudo em proporções mais justas. Enquanto olha, a água do lago começa a exibir pequenas cenas como lembranças suaves. Um momento em que você errou e achou que seria imperdoável, mas com o tempo acabou aprendendo algo importante com aquilo. Uma situação em que você foi mais duro consigo mesmo do que teria sido com qualquer outra pessoa na mesma posição. Um dia em que você se sentiu inadequado, mas ainda assim esteve presente para alguém. As cenas não vêm para te envergonhar. Elas vêm para te mostrar que mesmo nos momentos que você considera feios, havia humanidade. Havia motivos, limitações, contextos. Vê? Pergunta o condutor em tom quase de segredo. Você é um ser em processo, não um produto pronto. Não existe falha total em quem está tentando crescer. Você observa o lago mais um pouco, absorvendo tudo em silêncio. Não há nada que você precise dizer. A ilha entende o que você não coloca em palavras. Quando você se afasta um pouco da margem, percebe que o peito parece mais amplo, como se houvesse mais espaço por dentro. Nem tudo está resolvido e está tudo bem, mas uma fresta se abriu. Uma fresta por onde a gentileza pode entrar. Depois de algum tempo na clareira do espelho benevolente, você e o condutor retomam o caminho pela trilha. As vozes duras agora parecem mais distantes, como se ficassem para trás com cada passo tranquilo. Mais à frente, a floresta começa a se abrir novamente. A luz muda. Já não é apenas o brilho das esferas flutuantes, mas um clarão suave vindo de um ponto adiante, como se o céu estivesse mais perto do chão. Vocês chegam a um lugar especial, uma enorme árvore de tronco grosso e raízes largas que parecem se espalhar por toda a ilha. As folhas balançam devagar, mesmo quando o vento é quase inexistente, como se a árvore respirasse. Esta é a árvore das partes esquecidas, diz o condutor com respeito. Ela guarda tudo aquilo que você é, mas que você escondeu porque achou que não era aceitável. Medos, desejos, sonhos, jeitos de ser. Ao redor da árvore há pequenas pedrinhas luminosas, cada uma de uma cor diferente. Algumas brilham forte, outras tão fraquinho que quase se apagam. Cada pedra, explica o condutor, é uma parte sua. Algumas você mostra com facilidade, outras você esconde até de si mesmo. Você se aproxima e sente um misto de curiosidade e receio. Mas o ambiente é tão calmo, tão cuidadoso, que esse receio se mistura com uma sensação de segurança. Não vamos abrir nada à força, garante o condutor. A ilha da aceitação nunca empurra, ela só convida. Ele estende a mão indicando que você observe as pedrinhas no chão. Você repara que algumas delas parecem te chamar mais atenção. Uma pedra de tom alaranjado, que pulsa devagar, uma outra de cor azul esverdeada, quase como a cor de um lago, e uma bem pequena, roxa, que pisca de tempos em tempos, como se não tivesse certeza se deveria aparecer. Você se abaixa
e decide intuitivamente se aproximar da pedra alaranjada primeiro. Ao fazê-lo, uma imagem suave surge na sua mente, algo que você gosta em si mesmo, mas muitas vezes diminuiu ou achou que não era grande coisa. Pode ser um senso de humor, uma curiosidade, uma criatividade discreta, a capacidade de ouvir os outros. Seja o que for, essa pedra te lembra que isso é parte de você e que não é vergonha nenhuma reconhecer que existem coisas de que você pode gostar em si. Você respira e a pedra alaranjada parece brilhar um pouco mais, como se tivesse sido vista. Depois você se aproxima da pedra azul esverdeada. Ela traz à tona um medo ou uma vulnerabilidade que você costuma esconder. Talvez o medo de decepcionar, o medo de ser abandonado, o medo de não ser suficiente. Mas aqui, ao invés de te encolher, esse medo aparece como algo pequeno, sensível, que precisa de cuidado, não de bronca. Você percebe que esse medo nasceu para te proteger em algum momento. Ele não é um inimigo, é apenas uma parte que não aprendeu outros jeitos de agir. Ao reconhecer isso, a pedra parece se acalmar, brilhando menos em alerta e mais em descanso. Por fim, você olha para a pequena pedra roxa, tímida. Ao se aproximar dela, talvez surja em você um desejo, um sonho, um gosto, uma parte de quem você é que, por algum motivo, você achou que não deveria existir. Pode ser um talento que você desvalorizou, um jeito sensível de sentir o mundo, uma vontade de seguir um caminho que parece fora do esperado. Talvez seja apenas uma forma diferente de ser, que você tentou encaixar em padrões que nunca tiveram a ver com você. A pedra roxa pisca, pisca de novo. E quando você admite, mesmo que só para si, que essa parte existe, que ela sempre esteve aí e que talvez mereça pelo menos ser ouvida, um brilho suave se espalha ao redor dela. A árvore das partes esquecidas parece reagir. As folhas fazem um som leve, como um aplauso silencioso. Aceitar não é concordar com tudo, diz o condutor com serenidade. Aceitar é primeiro reconhecer que está aí. Depois, você decide o que fazer com cada parte. Mas negar a existência delas é como tentar viver com um pedaço de si trancado do lado de fora. Você observa as pedrinhas ao redor. Sabe que não precisa olhar para todas hoje. A ilha estará aqui em outras noites, em outros sonhos, se você quiser voltar. Por enquanto, basta o que já foi visto. Basta o que já foi suavemente iluminado. Você respira fundo, sentindo o corpo mais pesado, mais pronto para o descanso. Talvez as pálpebras comecem a ficar mais difíceis de manter abertas, mesmo nesse mundo imaginário. O cansaço que agora chega não é o de exaustão. É um cansaço bom, de quem caminhou por dentro de si com mais cuidado do que de costume. Por hoje, diz o condutor, com um meio sorriso tranquilo, você já caminhou bastante pela Ilha da Aceitação. Em breve, vamos voltar ao trem dos sonhos. Mas não se preocupe. Mesmo enquanto você dorme, a ilha continua trabalhando em silêncio dentro de você. A luz ao redor da árvore começa a ficar mais mansa. O brilho das pedrinhas diminui até virar um pontinho delicado, como estrelas prestes a adormecer. Você sente o corpo se acomodando ainda mais, seja na poltrona do trem, seja no seu próprio quarto. As fronteiras entre os dois lugares se misturam com suavidade. Trem, ilha, cama, manta, travesseiro. Tudo faz parte da mesma rede, que está ali só para te segurar. E enquanto o sono talvez se aproxime devagar, como um gato que se deita ao seu lado, a Ilha da Aceitação fica em silêncio, guardando as partes suas que foram vistas. Você ainda está diante da árvore das partes esquecidas. O ar aqui é tão calmo que quase parece que o tempo anda mais devagar. As folhas se mexem com um som suave, como um sussurro antigo, e as pedrinhas ao redor continuam emitindo aquele brilho discreto, como se fossem pequenos corações batendo devagar. Você respira fundo uma vez, sem esforço. O ar entra manso e sai mais manso ainda. Aos poucos, você sente que não precisa fazer mais nada aqui por agora. Só o fato de ter visto algumas dessas partes suas, com um pouco menos de julgamento e um pouco mais de curiosidade, já foi um passo enorme. O condutor das estrelas
Observa você com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Ele não apressa, não cobra, não comenta demais. É como se ele soubesse exatamente o tanto de silêncio que esse momento precisa. Vamos continuar? Ele pergunta, num tom que não é uma ordem, é um convite. Há outros cantos da ilha que podem te ajudar a descansar ainda mais. Você concorda com um gesto pequeno, ou talvez apenas com um pensamento. Aqui, as intenções também contam. Vocês se afastam da grande árvore, caminhando de volta para a trilha que segue em frente. Conforme se afastam, o brilho das pedrinhas vai diminuindo, até se tornar apenas um pontinho de memória atrás de você. Mas de algum jeito, você sabe que elas continuam ali, guardadas, esperando o momento certo para serem revisitadas, ou não. A trilha agora desce suavemente, como uma rampa longa feita de terra macia. À medida que vocês caminham, a densidade da floresta vai diminuindo. As árvores ficam mais espaçadas. A luz das pequenas esferas flutuantes se mistura com uma claridade natural, como se estivesse amanhecendo dentro da ilha. Mesmo que no céu ainda seja noite, logo você percebe uma mudança no som ao redor. O barulho do mar volta a aparecer bem distante, mas presente, como um fundo musical constante da ilha. Junto dele, um som novo, um farfalhar leve que não é só de folhas. Vocês se aproximam de um espaço aberto e tranquilo. Um jardim amplo, circular, com gramado fofo e macio, como um tapete verde. No centro, há uma pequena fonte de água clara, que cai em fios finos, fazendo um som suave de chuva leve. Ao redor da fonte, espreguiçadeiras de madeira clara e redes de tecido penduradas entre árvores baixas. Este é o Jardim das Pausas Gentis, explica o condutor sorrindo. Aqui, a ilha te ensina que você tem o direito de descansar, sem precisar merecer esse descanso. Você caminha até uma das redes e só de olhar para ela, já sente o corpo pedir por deitar. Ela parece feita de um tecido misturado com nuvem e algodão, resistente e ao mesmo tempo macio. Você se deita. A rede te acolhe, moldando-se ao seu corpo como se soubesse exatamente onde apoiar cada parte. Costas, pescoço, pernas. Um balanço quase imperceptível começa, como se o próprio jardim respirasse por você. A fonte ao centro continua com seu som de chuva fininha. As pequenas gotas brilham na luz suave que vem de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Você se acostumou tanto a se cobrar, a se exigir, a se comparar, a voz do condutor chega até você mansa, como se viesse misturada ao barulho da água, que às vezes esquece que parar também é viver. Parar não é fracassar. Parar é permitir que o que você sente chegue até você. Ele se aproxima um pouco mais, mas você talvez nem consiga ver direito. As pálpebras estão pesadas, sejam as do corpo real, sejam as desse corpo imaginário na ilha. Neste jardim, ele continua, ninguém precisa ser produtivo, ninguém precisa aproveitar melhor o tempo. Aqui, o tempo pertence ao descanso. Você deixa o corpo afundar um pouco mais na rede. O peso dos músculos vai se espalhando como se derretesse, se misturando ao tecido. Inspira, segura só um pouquinho e solta. O ar entra e sai. O corpo vai desligando pequenos interruptores de tensão, um por um. Nas costas, no pescoço, atrás dos olhos, na testa, nas mãos. Talvez por um instante, alguns pensamentos ainda tentem aparecer. Eu devia estar fazendo outra coisa. Será que estou perdendo tempo? Será que estou exagerando ao descansar? Mas o jardim responde a esses pensamentos não com discursos, e sim com sensações. O som da água se intensifica levemente. Um vento suave passa entre as folhas, trazendo um cheiro de terra molhada e flor adormecida. Essas sensações parecem dizer, sem usar palavras, você está autorizado a ficar quieto. Você não precisa se justificar para respirar. Tudo bem não dar conta de tudo hoje. Aos poucos, os pensamentos vão perdendo a nitidez, como letras dissolvendo na água. Só fica a percepção do corpo repousando, do peito subindo e descendo devagar, da rede embalando você em um ritmo perfeito para o sono. O condutor permanece por perto guardando o silêncio. Se você já estiver quase dormindo, está tudo bem.
Se ainda estiver acordado, está tudo bem também. Neste jardim, todas as formas de descansar são bem-vindas. Não dá para saber quanto tempo você fica deitado na rede. Na Ilha da Aceitação, o relógio não manda em nada. Talvez você adormeça um pouco, talvez apenas entre num estado de quase sono, essa zona mansa entre estar acordado e estar dormindo. Mas em algum momento, com toda a delicadeza, você sente o balanço da rede diminuir. Não porque alguém parou, e sim porque o próprio corpo começa a sentir vontade de seguir a caminhada. Você abre os olhos, ou apenas imagina que abre. O jardim continua tranquilo. A fonte ainda canta sua música de água. A luz parece agora um pouco diferente, como se o céu tivesse se aproximado do amanhecer, mesmo que lá dentro, no mundo de fora, ainda seja noite. O condutor está sentado em um banco de madeira não muito longe, como se estivesse também descansando. Quando percebe seu despertar, ele apenas faz um aceno afetuoso, sem pressa. Quando estiver pronto, ele diz, podemos seguir para mais um lugar especial da ilha. É um lugar onde muitas pessoas sentem um certo aperto no peito, mas que, quando iluminado, pode ficar bem mais leve. Você se levanta da rede, sentindo que o corpo parece um pouco mais macio por dentro. Os ombros parecem menos tensos, o pensamento um pouco mais espaçoso. Vocês deixam o jardim das pausas gentis e voltam a caminhar pela trilha. Ela agora sobe devagar, como um caminho que leva a um ponto mais alto da ilha. Durante a subida, o vento fica um pouquinho mais forte, mas ainda é um vento bom, morno, como se estivesse limpando o ar ao redor. Você repara que o mar volta a aparecer, desta vez mais perto da visão, lá embaixo, em volta da ilha, abraçando toda a terra como um grande cobertor de água. Depois de alguns passos tranquilos, vocês chegam a um mirante natural, um pedaço de terra firme, com pedras lisas, de onde é possível ver toda a ilha e também o horizonte ao redor. Este é o mirante das comparações dissolvidas, explica o condutor, ficando ao seu lado. A vista é ampla, serena. Você vê outras ilhas lá longe, cada uma com suas luzes, suas árvores, suas montanhas. Parece quase um arquipélago inteiro de existências diferentes, espalhadas pelo mesmo mar de estrelas. Cada ilha, diz o condutor, representa uma vida, uma pessoa, um caminho. Ele faz um gesto com a mão, e uma névoa muito suave começa a se erguer sobre algumas daquelas ilhas distantes. À medida que a névoa se espalha, você vê pequenos flashes de cenas, luzes, movimentos. Você não reconhece as pessoas, mas sente que a ilha está tentando te mostrar algo importante. Muitas vezes, continua o condutor, com um suspiro leve, você se compara com essas ilhas, com essas vidas, com o que vê na superfície, as luzes mais fortes, os pontos de destaque, aquilo que aparece mais. A névoa se torna levemente mais densa em determinados pontos e você percebe vislumbres de coisas que se parecem com fotos perfeitas, conquistas, resultados, sorrisos. Mas, ele prossegue, o que você quase nunca vê é o que está acontecendo atrás das montanhas, no interior da floresta, nas partes da ilha que não aparecem. A névoa muda de cor, ficando um pouco mais azulada, e então mostra outras cenas, momentos de medo, insegurança, solidão, cansaço. Gente se sentindo perdida, mesmo tendo o que os outros acham que é tudo. Você percebe então o quanto é injusto se comparar ao que não é visível. O quanto você já se cobrou por não ser como certas ilhas, sem nem imaginar o que elas carregam no lado de dentro. Comparar-se a partir de pedaços soltos, diz o condutor, é como tentar julgar um livro pela capa e por duas frases soltas. Você não sabe a história toda de ninguém, nem mesmo a sua às vezes. Ele aponta então para a ilha em que vocês estão, a Ilha da Aceitação. Veja, ele sussurra. Você olha para baixo, para o lugar onde está. E por um instante, também vê sua própria ilha coberta por uma névoa. Nessa névoa, aparecem as partes de você que você conhece bem. As falhas, os atrasos, as dificuldades, as vezes em que não conseguiu o que queria. Mas, logo em seguida, a neblina se move e revela outras imagens que você frequentemente ignora. As vezes em que você foi fiel a quem ama. Os momentos em que você tentou de novo, mesmo exausto.
Os instantes em que você ofereceu um sorriso, mesmo quando o dia estava pesado. A névoa vai ficando mais fina, dissolvendo lentamente aquelas comparações rígidas que você costuma fazer. Você não precisa ser outra ilha, diz o condutor sereno. Você não precisa ser outra vida. Você está aprendendo a ser a sua, e isso já é um caminho inteiro. Com o tempo, a névoa se desfaz quase por completo. As ilhas ao longe ficam só como pontos de luz no mar. Não há superior nem inferior, apenas existências diferentes, cada uma com seu próprio trajeto. Você sente um alívio discreto, porém real, se espalhando pelo peito. Talvez não seja um estalo imediato, mas uma compreensão lenta. Eu posso começar a comparar menos. Eu posso olhar para mim com mais gentileza. O vento toca seu rosto de novo, como se confirmasse essa decisão silenciosa. E por um momento, tudo o que você precisa fazer é nada. Só ficar ali, respirando, existindo, deixando que a ideia de não precisar ser como o outro encontre um lugar para descansar dentro de você. Depois de um tempo no mirante das comparações dissolvidas, vocês começam a descer por outro lado da colina. A trilha desce em direção ao mar, serpenteando em curvas largas e suaves, como se estivesse com preguiça de chegar rápido demais. A luz muda, de novo. Agora, o céu vai escurecendo um pouquinho, assumindo aquele tom de noite profunda que convida o corpo a se recolher. O brilho das estrelas parece mais próximo. É quase como se você pudesse estender a mão e alcançar uma delas. Logo vocês chegam a uma nova praia, diferente daquela em que desembarcaram. Esta é mais silenciosa, quase como se fosse um lugar sagrado da ilha. A areia é um pouco mais escura, levemente dourada. À frente, um semicírculo de pedras lisas serve de espaço para sentar. No centro desse semicírculo, há uma fogueira muito especial. Chamas baixas, num tom que mistura dourado e azul, queimando sem fumaça, sem calor excessivo. A fogueira aquece não o corpo, mas o que você sente por dentro. Este é o círculo da autoaceitação, diz o condutor, caminhando ao seu lado até uma das pedras. Aqui você pode começar a soltar algumas exigências impossíveis que vinha carregando. Não de uma vez, não para sempre, mas o suficiente para dormir em paz hoje. Você se senta em uma das pedras, sentindo a firmeza sob o corpo, o apoio exato. A fogueira dança à sua frente, lançando sombras delicadas na praia. O som das ondas indo e voltando com calma parece acompanhar o movimento das chamas, em um diálogo silencioso. O condutor se senta em outra pedra, perto de você, mas sem invadir o seu espaço. Eu vou te propor algo, ele diz com doçura. Se quiser, pode imaginar que, na palma da sua mão, surgem pequenas pedrinhas. Cada uma representa uma exigência exagerada que você se fez. Você olha para as próprias mãos e, na imaginação, vê as pedrinhas aparecerem. Cada uma tem um peso leve, mas somadas, são muitas. Talvez você reconheça algumas. Eu preciso agradar todo mundo. Eu tenho que acertar sempre. Eu não posso mostrar fraqueza. Eu só vou ter valor se for perfeito. Você não precisa escolher todas. Basta deixar que algumas se apresentem, as que mais pesam hoje. Agora devagar, continua o condutor. Escolha uma dessas pedrinhas e segure-a com mais atenção. Não para alimentá-la, mas para reconhecê-la. Você escolhe uma. Olha para ela. Sente o que ela significa. Talvez venha uma lembrança, uma cena, uma voz antiga. Diga a ela dentro de você, orienta o condutor, que você entendeu por que ela nasceu. Talvez ela tenha surgido para te proteger, para te motivar, para tentar evitar rejeição. Mas agora, ela está pesada demais. Agora, você não precisa carregá-la com tanta força. Você se aproxima da fogueira e, na imaginação, coloca a pedrinha próxima às chamas. Ela não explode, não queima de forma dramática. Ela só vai se aquecendo, ficando mais leve, até se transformar em um pequeno brilho que sobe no ar e desaparece, como uma estrela que volta ao céu. Você sente um espaço se abrindo em algum canto da sua mente. Um espaço onde antes só havia cobrança. Uma a uma, se quiser, você pode repetir esse gesto com outras pedrinhas. Ou pode deixar para outro dia.
A ilha não exige que você resolva tudo de uma vez. Aceitar-se, diz o condutor, olhando para o fogo, não é desistir de melhorar. É deixar de se ferir no processo. Você pode continuar caminhando, aprendendo, mudando, mas sem se tratar como inimigo. As palavras dele se misturam ao som do mar e ao estalar discreto da fogueira. Seus olhos talvez comecem a ficar ainda mais pesados, como se cada frase fosse um cobertor a mais sobre o corpo. Você inspira, e ao soltar o ar, sente que uma parte de você está menos apertada, menos encolhida. A fogueira vai diminuindo de tamanho, não porque está se apagando, mas porque está se preparando para descansar também. O brilho dela fica mais baixo, mais suave, até se tornar apenas um círculo de brasas tranquilas, como se o próprio fogo tivesse decidido cochilar. O condutor se levanta com calma. Está quase na hora de voltarmos ao trem dos sonhos, ele anuncia com carinho. Mas tudo o que você viveu aqui continua com você, mesmo quando você voltar para o silêncio do seu quarto. Vocês caminham pela areia escura. O mar segue com seu vai e vem, como se fosse um enorme peito respirando ao redor da ilha. Lá adiante, você já consegue ver, de novo, o brilho familiar do trem dos sonhos repousando no cais de luz, pronto para te receber. A cada passo em direção ao trem, o corpo parece pesar mais um pouquinho, não um peso ruim, e sim o peso de quem está finalmente se permitindo deitar, fechar os olhos, ser só humano. Humano, e ainda assim, digno de carinho. Quando você finalmente chega perto do vagão, a porta se abre com o mesmo suspiro suave de antes. A luz dourada escapa pelas frestas, chamando você para a poltrona macia, para a manta, para o balanço dos trilhos no céu. Você entra, se senta, se deixa envolver. E enquanto o trem dos sonhos se prepara para deixar a ilha da aceitação por hoje, você sente que algo dentro de você está um pouco mais em paz. As vozes críticas podem até voltar em outros dias, mas agora você sabe que existe também um lugar interno que sabe responder com gentileza. Se o sono ainda não chegou, tudo bem. Ele está chegando devagar, como um trem que nunca se atrasa para quem sabe esperar. Você volta para dentro do trem dos sonhos, como quem retorna para um abraço conhecido. A luz dourada do vagão envolve seus ombros, seus pensamentos, seus cansaços. A poltrona que te esperava parece ainda mais macia do que antes. Quando você se senta, ela se ajusta ao seu corpo como se estivesse dizendo: "Eu sei exatamente onde você dói. Pode descansar aqui." A manta está ali, silenciosa, dobrada, quase sorrindo. Você a puxa sobre as pernas, sobre o peito, ou apenas imagina que faz isso. Não importa se no mundo de fora você está deitado na cama ou encostado em algum outro lugar. Aqui, nesse vagão, o seu corpo interno encontrou um lugar para deitar. Lá fora, pela janela, a ilha da aceitação começa a se afastar devagar. Você ainda vê a praia da chegada, o brilho discreto das árvores, o reflexo da lua no mar calmo, a grande árvore, o jardim, o mirante, a fogueira. Tudo isso se junta em um único ponto suave de luz na paisagem, como se a ilha inteira coubesse agora dentro de uma pequena estrela. As rodas do trem começam a deslizar outra vez sobre trilhos de luz. O movimento é tão suave que mais parece um balanço de rede, um embalo de cadeira de balanço, um colo antigo que volta à memória. Você inspira e solta o ar devagar. Não é mais necessário caminhar, escolher pedrinhas, olhar espelhos ou ouvir vozes. Agora é tempo de deixar que tudo o que você já viveu na ilha se acomode sozinho, como roupas dobradas com carinho em uma gaveta. O condutor das estrelas passa calmamente pelo corredor. Ele confere mantas, ajusta pequenas luzes, recolhe xícaras imaginárias de chá, sempre com aquele jeito de quem cuida sem fazer barulho. Quando chega até você, ele se inclina um pouco, respeitando seu espaço, e fala num tom tão baixo que quase se confunde com o som do trem. A parte mais bonita da aceitação, ele diz, não é o que acontece quando estamos atentos, mas o que continua acontecendo mesmo quando começamos a adormecer. A ilha plantou sementes em você. Agora, enquanto você viaja de volta,
Elas podem descansar no escuro, se preparando para crescer por conta própria. Você percebe que não precisa guardar mentalmente tudo o que viveu. Não precisa repetir as lições em voz alta para não esquecer. Não precisa provar para ninguém que entendeu. No trem dos sonhos, as coisas importantes se guardam sozinhas. Você só precisa permitir que o corpo afrouxe um pouco mais. O condutor faz um pequeno gesto e a luz do vagão se torna ainda mais suave. Só um brilho dourado permanece, contornando as poltronas, desenhando a borda das mãos, a linha do rosto, o arco dos cílios. Agora, ele continua, vamos atravessar um trecho especial do céu. É um lugar que ajuda os passageiros a se aproximarem de si mesmos sem medo. Se quiser, você pode apenas olhar pela janela, ou fechar os olhos e deixar que tudo aconteça por dentro. Ele se afasta caminhando até a outra ponta do vagão. O som dos passos desaparece, substituído pelo ritmo tranquilo do trem. Você vira o rosto, devagar, para o lado da janela. O que vê lá fora já não é somente céu e mar. É algo diferente. O trem dos sonhos entrou em uma espécie de neblina luminosa. Não é uma neblina fria nem pesada. É como um véu de luz suave que envolve tudo do lado de fora. Esse lugar é conhecido pelos viajantes como o Corredor das Memórias Abrandadas. Não está escrito em nenhum lugar, mas o coração de quem passa por aqui sempre reconhece o clima. Pela janela, você vê pequenas imagens começando a se formar dentro da névoa, como se fossem projeções delicadas, sem som alto, sem cores gritantes. São lembranças suas, que aparecem como se o céu estivesse folheando com muito cuidado as páginas da sua história. Você enxerga uma cena de quando era mais novo, ou de um tempo que já parece bem distante. Talvez seja um momento em que você se sentiu inadequado, envergonhado, fora do lugar. Algo que, por muito tempo, você usou para provar para si mesmo que não era bom o bastante. Mas agora, a cena não vem com o mesmo peso de antes. Ela aparece como um filme antigo, com bordas macias, a luz um pouco dourada, como se alguém tivesse passado um filtro de gentileza por cima. Você se vê ali, naquele momento. Mas desta vez, ao invés de se julgar, você se olha como olharia uma criança cansada que só precisava de um abraço e não de uma bronca. Outra lembrança surge, em outro ponto da névoa. Um erro que você cometeu. Uma palavra que gostaria de ter dito diferente. Uma decisão que, vista hoje, parece ter sido ingênua ou precipitada. O trem continua se movendo devagar e essas imagens passam pela janela como paisagens internas. Você não precisa justificar nada. Não precisa recontar a história inteira. Só precisa olhar por alguns instantes, respirando, como quem diz em silêncio. Naquele dia, eu não sabia o que sei hoje. Naquele momento, eu estava tentando lidar da melhor forma que consegui. Eu estava aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. A névoa responde com um brilho um pouco mais quente, como se concordasse. De vez em quando, alguma lembrança pode mexer mais com você. Talvez traga uma pontada no peito, uma vontade de afastar a visão. Se isso acontecer, você pode simplesmente virar o rosto para dentro do vagão, fechar um pouco os olhos e sentir a poltrona te abraçando. Não é obrigatório olhar para tudo agora. Você é quem decide. O trem dos sonhos não obriga ninguém a revisitar memórias que ainda doem demais. Ele só abre a possibilidade de que, quando você se sentir pronto, possa ver algumas delas sob uma luz mais suave. O condutor das estrelas passa novamente pelo corredor. Ele não interfere no que você vê pelas janelas, mas sua presença calma faz diferença. Você não é só o que aconteceu, ele diz em voz quase de brisa. Você é também quem você se tornou depois, e o que ainda está se tornando. Essas palavras caem dentro de você como gotas de um remédio doce, daqueles que curam aos poucos, quase sem serem percebidos. A névoa lá fora começa a se dissipar, lentamente. As imagens se desfazem como desenhos na água. Você não perde o que é importante, só deixa de precisar segurar com tanta força o que machuca. O céu vai retomando sua cor, um azul profundo cheio de estrelas, com trilhos de luz desenhando caminhos invisíveis pelo firmamento. Dentro do vagão, o ar parece ainda mais morno, mais preguiçoso.
É como se o próprio trem estivesse com sono, guiando você com cuidado para um ponto de descanso ainda mais profundo. Você sente o peso do corpo aumentar um pouco, de um jeito bom. Os músculos rendem entregues, os pensamentos desaceleram como carros apagando suas luzes numa estrada deserta. Talvez você perceba que as bordas entre sonho e realidade estão ficando borradas, e isso é exatamente o que precisa acontecer. O trem dos sonhos segue pelo céu silencioso, e você já não sabe muito bem se está acordado, sonhando ou em algum lugar entre os dois. Esse entre é um território precioso. É nele que o descanso começa a se aprofundar. Ainda assim, antes que você mergulhe completamente, o trem faz mais uma delicada surpresa. Sem que ninguém precise se levantar, uma mudança sutil acontece no vagão. As paredes parecem ficar um pouco mais distantes, o teto um pouco mais alto, o chão mais acolhedor. É como se o vagão inteiro se transformasse em uma grande sala de estar silenciosa, feita especialmente para almas cansadas. Pequenos pontos de luz flutuam pelo ar, como se fossem pensamentos bons, vagando devagar, sem pressa de pousar. Você sente uma presença suave e percebe que o condutor das estrelas está mais próximo, mas agora seu rosto parece ainda mais tranquilo, quase translúcido, como se também estivesse meio entre mundos. Antes de você se entregar completamente ao sono, ele diz manso, a Ilha da Aceitação deixou um presente. Não é um presente físico, é um gesto, uma forma de falar com você sem usar palavras diretas. Ele estende uma mão e bem no centro do vagão aparece algo como uma pequena esfera de luz, do tamanho de uma maçã. Ela flutua, girando devagar, pulando em tons de dourado, azul e um leve rosado. Isto, explica o condutor, é uma pequena tradução daquilo que a ilha despertou em você hoje. Não é uma lição, não é uma regra, não é uma ordem. É apenas uma sensação que você pode levar consigo. A esfera começa a brilhar um pouco mais, e dela se espalha pela cabine uma sensação que não dá para descrever com uma única palavra. É um misto de alívio, ternura, paz e permissão. Permissão para ser imperfeito. Permissão para descansar. Permissão para mudar aos poucos. Permissão para existir do jeito que você consegue agora. Você sente essa sensação se aproximar de você, como se fosse um perfume muito leve que se mistura com o ar. Ela entra junto com sua respiração, escorrega pela garganta, enche os pulmões, e quando você solta o ar, ela se espalha pelo peito, pelo estômago, pelos ombros, pelas pernas. A esfera de luz não precisa ficar visível. Na verdade, conforme você a sente por dentro, ela vai se tornando mais discreta, até desaparecer completamente, porque agora ela já não está mais do lado de fora. Ela está guardada em algum lugar silencioso dentro de você. O condutor das estrelas faz um gesto suave com as mãos, como quem recolhe o excesso de luz, e a cabine volta ao seu tamanho habitual. As poltronas voltam a ser o que eram, o teto, o chão, mas a sensação permanece. Lá fora, você percebe pela janela que o trem dos sonhos começou a se alinhar com o mundo de onde você veio. É como se ele estivesse se aproximando da sua casa, do seu quarto, da sua cama. Você quase consegue ver bem longe a sombra do lugar onde o seu corpo real está deitado. Uma casa, uma janela, talvez uma rua silenciosa. O trem passa pelo céu como uma constelação em movimento, deixando um rastro discreto de luz, só para você. Agora, diz o condutor se aproximando do seu assento pela última vez nesta noite, é a parte em que eu me afasto um pouco e deixo que o sono faça o resto. Ele ajeita com um gesto invisível a manta sobre o seu corpo. Talvez você sinta um leve toque sobre a testa, como o carinho de alguém que deseja uma boa noite. Lembre-se, ele conclui com uma voz quase totalmente dissolvida no som das rodas. Você não precisa ser perfeito para merecer descanso. Não precisa estar consertado para ser amado. A Ilha da Aceitação não é um lugar que você visita só uma vez. Ela mora em você agora e pode ser lembrada sempre que o coração endurecer demais. Com essas palavras, a luz do vagão baixa mais um nível. Fica tudo num tom quase de penumbra dourada.
O suficiente apenas para que nada assuste, para que tudo pareça macio. O trem dos sonhos segue em silêncio, levando você lentamente para o sono mais fundo. Os pensamentos, se ainda aparecem, vêm como nuvens tão distantes que quase não têm forma. Eles passam e vão embora, sem grudar. O corpo pesa, os olhos se entregam, o mundo de fora se dissolve, e enquanto o trem continua sua jornada entre estrelas e lembranças suaves, você começa a se afastar de qualquer consciência do caminho, entrando naquele lugar onde não há mais palavras, só descanso. O trem dos sonhos segue pelo céu como um risco de luz silencioso. Você já não sabe direito onde termina a ilha e começa o caminho de volta. A sensação é de estar flutuando entre dois mundos, o das paisagens imaginárias e o do seu próprio quarto, onde o corpo descansa de verdade. Do lado de fora da janela, o céu está mais profundo. O azul escuro parece quase aveludado, tão macio que dá vontade de deitar sobre ele. As estrelas antes distantes agora parecem maiores, como se tivessem se aproximado para te observar dormir. Lá dentro, no vagão, tudo é silêncio calmo. Alguns passageiros já dormem profundamente, deitados em suas poltronas com mantas puxadas até o queixo. Outros estão naquele estado em que os olhos ficam semicerrados, respirando fundo, sem perceber que o sono está chegando devagarinho. Você sente que está nesse meio termo. Não totalmente acordado, não totalmente dormindo, mas o corpo já entendeu. É hora de soltar. A cada curva suave que o trem faz nos trilhos de luz, você sente uma pequena oscilação, um embalo quase imperceptível que relaxa ainda mais os músculos. É como se o trem fosse uma canção de ninar gigantesca, atravessando o céu apenas para acompanhar o seu descanso. O condutor das estrelas aparece de novo, mas dessa vez ele está mais silencioso que nunca. Ele não vem com grandes explicações. Não precisa. A maior parte do que você precisava ouvir hoje já foi dita. Ele para ao lado da sua poltrona, observa você por um instante, com um olhar que combina cuidado e respeito. Nada de pena, nada de julgamento. Apenas o reconhecimento de alguém que sabe o quanto é difícil, às vezes, ser gentil consigo mesmo. Agora, ele diz, muito baixinho, quase só mexendo os lábios. O melhor que você pode fazer é não fazer nada. Deixa que a viagem te carregue. Você já caminhou bastante por dentro hoje. Ele toca com um gesto sutil o encosto da sua poltrona. Ela reclina ainda mais, como se quisesse te deitar por completo. A manta escorrega até seus pés, depois até o peito, te cobrindo com uma sensação de peso bom, de abrigo. Seu corpo parece entender a mensagem. Os ombros cedem, as mãos descansam. Os dedos param de procurar algo para segurar. Os olhos podem se fechar por completo agora, se ainda não fecharam. E se eles insistirem em ficar entreabertos, tudo bem também. O sono sabe chegar mesmo assim. O trem passa por uma região do céu onde quase não há estrelas. Apenas uma faixa de escuridão suave. Mas essa escuridão não assusta. Ela é como um quarto com a luz apagada depois de um dia longo. Aquele momento em que você, finalmente, não precisa mais segurar nenhuma expressão no rosto. Por alguns minutos, ou talvez por meia eternidade interna, você não pensa em nada específico. Os pensamentos começam a se transformar em formas abstratas. Um pedaço da ilha, um brilho de fogueira, o contorno de uma árvore, o reflexo de você mesmo num lago. Tudo se mistura, se sobrepõe, se dissolve, como tinta se espalhando em água. Em algum lugar lá dentro, a ilha da aceitação continua vibrando devagar. Não é uma lembrança nítida, é mais como uma certeza mansa. Eu posso ser um pouco mais gentil comigo. Eu não preciso me punir o tempo inteiro. Que eu posso, pelo menos nesta noite, me deixar descansar completamente. O trem diminui a velocidade. Você não ouve freios. Não há trancos. Só percebe que o balanço vai ficando mais lento, mais espaçado, como se o próprio mundo estivesse entrando no mesmo ritmo que o seu corpo. Lá fora, um primeiro rastro de contorno de casas, ruas, telhados, começa a aparecer bem distante sob as nuvens. É o mundo de onde você veio, o mundo onde seu corpo está deitado agora. Mas, por enquanto, você ainda está viajando.
Ainda está no meio desse espaço sagrado entre a imaginação e o sono profundo. E nesse lugar não existe atrasado, adiantado, desempenho ou falha. Existe apenas você, sendo gentilmente guiado para o descanso que merece há tanto tempo. O trem dos sonhos desce devagar, atravessando camadas de nuvens com a mesma delicadeza de alguém que puxa um cobertor sobre uma criança. Quanto mais ele se aproxima do mundo real, mais você sente que o sono também fica mais pesado, mais fundo, mais completo. Lá fora, você percebe a silhueta da sua cidade ou do lugar onde vive, tomada por uma espécie de noite silenciosa. As luzes de postes, janelas, alguns carros atrasados na rua, tudo aparece como pequenos pontos amarelos e brancos vistos de muito alto. É como olhar para o mundo como se ele fosse um brinquedo. De cima, os problemas parecem menores, menos afiados. A cidade também parece estar tentando dormir, mesmo que algumas partes insistam em ficar acordadas. O trem desliza por cima dos telhados, quase sem ser notado. Se alguém lá embaixo olhasse para o céu nesse exato momento, talvez visse apenas um brilho fugaz, um risco de luz azul e dourado atravessando a escuridão. Mas essa visão, hoje, é reservada a você. Dentro do vagão, o ar está mais denso de calma. Uma calma boa, que não é silêncio vazio, mas silêncio cheio de significado. Você mal percebe os detalhes agora. Lembra vagamente da manta, da textura da poltrona, do cheiro leve de chá e madeira. Mas tudo isso começa a se afastar, não porque esteja indo embora, e sim porque o seu foco está migrando para outro lugar mais fundo, mais interno. O condutor das estrelas observa você uma última vez nesta noite. Ele sabe que os próximos passos da viagem já não dependem tanto dele. Agora é o sono que vai conduzir. Ele se aproxima da janela ao seu lado e faz um gesto discreto com a mão. Com isso, o vidro se torna um pouco mais translúcido, deixando ver lá embaixo uma casa em particular. É a sua. Você vê o contorno do telhado, a rua em frente, talvez algumas árvores, talvez um prédio próximo. As luzes externas podem estar acesas ou apagadas, tanto faz. O importante é que o trem encontrou o lugar certo. Dentro dessa casa, em um cômodo específico, há alguém deitado. Você. Seu corpo real respirando, com os olhos fechados entregue ao descanso. O trem dos sonhos diminui ainda mais o ritmo, posicionando-se exatamente acima desse ponto. De cima, é como se o trem e a sua cama estivessem conectados por um fio de luz muito fino, quase invisível, que liga o céu ao colchão. É aqui, sussurra o condutor, mais para o próprio trem do que para você. O vagão inteiro começa a se alinhar com o lugar onde você está deitado. Tudo parece se ajustar em silêncio, como engrenagens perfeitas que se encaixam sem ruído. Você sente qualquer última tensão solta se soltar mais um pouco, qualquer pensamento solitário se ajeitar num canto, quieto, sem querer incomodar. É nesse momento que a aceitação ganha uma forma ainda mais simples, quase óbvia. Aceitar por alguns instantes que você não precisa fazer nada para ser digno de descanso. Você não precisa provar nada a ninguém agora. Nem produtividade, nem força, nem desempenho. Respirar já é suficiente. Estar aqui já é suficiente. Do alto, o trem dos sonhos parece dissolver parte da sua luz sobre o telhado, como se espalhasse uma fina chuva luminosa sobre a casa. Essa chuva atravessa telhas, paredes, janelas, sem esforço, sem barulho, sem chamar a atenção. Ela entra no seu quarto, se deitando sobre os móveis, sobre o chão, sobre as paredes, até tocar o seu corpo, lá na cama. Você não vê isso com os olhos abertos. Mas lá dentro, em algum lugar entre um sonho e outro, você sente a temperatura certa, o peso gostoso do corpo, a sensação de que está sendo guardado, como se alguém tivesse colocado um aviso silencioso ao redor de você. Nesta noite, ele descansa. Nesta noite, ela repousa. Nesta noite, não há cobrança que tenha permissão de gritar. O trem, ainda no céu, permanece parado alguns instantes acima de você, como se estivesse velando seu sono, atento a qualquer tremor. Mas ele percebe que você está indo bem.
que a respiração está calma, que o coração está encontrando o ritmo próprio, sem atropelos. E então, com a mesma discrição com que chegou, o trem começa a se afastar. Não por abandono, mas porque cumpriu sua função. Ele sabe que daqui em diante, o resto do trabalho é completo entre você e o seu sono. O rastro de luz vai se estreitando, ficando mais fino, até desaparecer do céu. A noite volta a parecer uma noite comum, mas você sabe que não é. Nesta noite, algo dentro de você aprendeu a se tratar com um pouco mais de gentileza. E mesmo que amanhã você esqueça por um tempo, essa semente já foi plantada. Agora, tudo o que existe é o seu quarto, o lugar onde você está deitado, e um silêncio que parece mais profundo do que em outros dias. Não é um silêncio vazio, é o silêncio depois de uma longa conversa importante com você mesmo. Você não precisa mais imaginar a poltrona, o vagão, a ilha e o condutor com tanta nitidez. Eles se afastam em camadas, como se fossem cortinas fechando devagar. 1, 2, 3 cortinas, até que reste apenas a escuridão calma atrás dos olhos fechados. Há um tempo em que você nem percebe que existe. O sono te leva para um espaço onde não é preciso pensar em palavras como aceitação, erro, certo, errado. Ali, você é só respiração e presença. Só um coração batendo em um corpo que por algumas horas finalmente se permite apenas existir. Lá longe, num canto da sua mente onde as imagens ainda dançam, a ilha da aceitação permanece acesa como um pequeno farol, não brilhando forte demais para não te acordar, mas com intensidade suficiente para, se em algum sonho você começar a se punir, ela te lembrar suavemente que você tem o direito de ser humano. Talvez em algum sonho desta noite, você volte à praia da ilha sem perceber. Talvez passe pela árvore das partes esquecidas, toque alguma pedra a mais. Talvez se sente novamente no jardim das pausas gentis, ou veja o mirante das comparações de um ângulo diferente. Talvez nada disso aconteça de forma clara. Talvez tudo o que você sinta seja apenas que dormiu um pouco melhor, que o peso aliviou um pouco, que alguma coisa ficou mais leve. E tudo bem. Nem toda cura precisa ser visível, nem toda mudança precisa ter nome. O importante é que neste momento o seu corpo está parado. Os músculos descansam. Seu rosto finalmente não precisa representar nada. Você pode estar com a boca entreaberta, o cabelo bagunçado, o lençol torto. E ainda assim, a ilha da aceitação continua dizendo, para quem quiser ouvir, está tudo bem. É assim mesmo. Você é humano. E ser humano é suficiente. Quando amanhã chegar, ou quando você acordar, seja de madrugada, seja ao amanhecer, talvez algumas velhas vozes voltem a tentar falar alto. Talvez você se pegue se cobrando de novo, se comparando, se diminuindo. Mas agora, no fundo, você conhece o caminho de volta ao trem. Não precisa de trilhos no céu nem de passagens impressas. Essa viagem se faz por dentro. Sempre que o coração estiver apertado demais, sempre que a autocrítica estiver gritando, você poderá, mesmo acordado, fechar os olhos por alguns instantes e se lembrar: existe uma ilha dentro de mim. Uma ilha onde eu posso descansar sem ser julgado. Uma ilha onde as partes que eu escondo podem ser vistas com cuidado, não com violência. Uma ilha onde o merecimento de descanso não é uma prova a ser apresentada, mas algo garantido por simplesmente existir. Você pode imaginar em qualquer dia o som distante do trem dos sonhos se aproximando. Pode se ver embarcando de novo, sentando na poltrona macia, puxando a manta, olhando a janela. Pode, em poucos minutos, revisitar a sensação de que nada precisa ser resolvido agora, que está tudo bem deixar algumas decisões para depois, que é permitido apenas respirar. E quando quiser voltar para mais histórias, mais ilhas, mais viagens imaginárias, esse canal estará aqui, como um prolongamento desse trem para te acompanhar de novo. Cada história será uma nova parada, um novo pedaço de mundo interno para ser explorado com calma, gentileza e sono. Por enquanto, nesta noite, não há mais nada a ser feito. Você já chegou. Chegou ao ponto mais importante. Um sono
em que, mesmo sem perceber, você começa a se olhar com um pouco mais de carinho. Então, deixe que os minutos se dissolvam. Deixe que as horas se estendam em silêncio. Se algum ruído aparecer, deixe que ele faça parte da paisagem. O trem dos sonhos já passou por aqui e deixou sua marca, um rastro de aceitação suave, bem no centro do seu peito. Pode descansar. Pode se entregar. Boa noite. Durma profundamente. E que a ilha da aceitação continue brilhando em algum lugar dentro de você, todas as vezes em que precisar se lembrar que antes de qualquer cobrança, você merece descanso, gentileza e paz.